Bom, eu tenho aqui um pedaço de papelão. Na verdade, eu cortei 2 pedaços redondos e colei um sobre o outro. Papelão bem durinho, firme. E ao redor eu coloquei tiras de papel de pão retorcido com cola, como eu costumo fazer aqui no canal. Agora eu começo a esboçar, fazer um risco de um telhado e vou fazer aqui uma casinha. Então, vou fazer o rascunho mais ou menos do que eu quero para fazer a paisagem. Se você não conseguir desenhar a mão livre, você pode tirar o desenho de algum lugar e passar para cá com aquele papel carbono, porque aí no papelão ele vai pegar também, tá bom? Então, pode passar qualquer desenho com papel carbono que vai aparecer aqui por baixo e aí você consegue pintar tranquilamente. Eu vou usar tinta PVA para artesanato e também tinta para tecido, então todas duas servem para pintar no papelão. E aqui eu começo com o branco e com o azul celeste e eu vou passando o branco, pegando um pouquinho de azul e vou misturando para poder ganhar um azul mais claro. Então eu vou colocando branco, azul, branco de novo e assim eu vou misturando na hora que vou pintando. Um pouquinho de vermelho com branco e eu vou marcando as nuvens delicadamente com o pincel fininho. Esse aqui é um pincel chato, numeração 6, pode ser numeração 8, tanto faz, todos os dois vão dar um efeito bom. Então você vê, esse aqui é de cerdas durinhas, né? Pode ser de cerdas macias também, todos os dois vão ser bons para trabalhar no papelão. Aqui eu uso azul escuro e um pouquinho de verde escuro. E aí eu vou trabalhando, é o verde bandeira e o azul seco da tinta PVA. E eu vou trabalhando essas montanhas. Então elas vão ganhando uma cor diferente porque vai misturando duas cores ao mesmo tempo. E eu deixo marcadinho ali a parte de uma divisão da montanha com a outra, fica um risquinho mais forte para poder parecer que uma montanha está atrás e outra está na frente. Então a gente sempre deixa uma coisa, uma linha marcadinha, um tom meio diferente, né, para poder ter essa diferença de uma montanha para outra. Aqui o verde eu vou trabalhando o verde mais claro, que é o verde pistache, com o verde bandeira também. E vai misturando e vai dando cores diferentes. Vê que lá no fundo fica mais escuro, depois fica um pouquinho mais claro. Agora eu vou colocar o amarelo, então eu vou trazendo outra coloração aqui para perto. Assim eu vou tendo essa diferença de tonalidades. E aí dá a impressão de que eu tenho uma vegetação mais distante e outra vegetação mais próxima, de acordo com essas cores, né? Porque a gente vai modificando. Agora, na areia, eu misturo o branco, o amarelo e um pouquinho de vermelho. Aí, para poder parecer mais com a tonalidade de areia, eu vou colocar um pouco de marrom. Então, veja bem, é o branco, o amarelo, o vermelho é bem pouco, o branco e o amarelo, você vai deixando um amarelinho claro, né, com o branco e com o amarelo, com o vermelho coloca bem pouquinho, e agora eu vou colocar o marrom. Então, eu ponho algumas manchinhas de marrom, e se ficar muito escuro, aí eu
coloco mais branco e mais amarelo até clarear e dar o tom que eu vejo que está parecido com o tom de areia. Na água, eu estou trabalhando aqui o azul celeste, que é esse azul mais claro, e lá o azul aquamarine, que é aquele azul que está lá no cantinho, lá em cima. Ele é um azul meio esverdeado. O nome dele é aquamarina, ele é de tinta para tecido. Então, ele dá um tom bem bacana para trabalhar, misturando com outro azul na água. E aí eu vou misturando essas duas cores para poder preencher o fundo, para depois trabalhar o branco. Para trabalhar o branco, eu começo aqui com o dedo mesmo, eu vou colocando o dedo na cor branca e vou passando assim nessas beiradinhas, formando as ondas, né? Então, vai clareando a água, ao mesmo tempo que vai formando um pouquinho da marcação das ondas. E depois eu uso o pincel. Agora sim, usando o pincel, esse aqui ele tem as cerdas bem curtinhas, que ele já está bem gasto, porém ele está firme. Ele é um pincel chato de número 4. É um pincel muito bom, porque ele já está tão antigo e ainda está funcionando, né? Está ainda servindo para fazer detalhes. E aí eu vou passando os risquinhos na beiradinha também onde está a areia. Nessa beirada onde está a areia, eu deixei a areia um pouquinho mais escura nesse cantinho, parecendo que está meio molhada. E aí ficou bem interessante. Agora, para fazer o telhado, eu pintei primeiro de marrom, todo de marrom lá em cima, e aqui nessa segunda telhadinho, né, que tem da varanda, no segundo telhadinho, todo de marrom. E o segredo é agora, que eu vou pegando o amarelo e o vermelho e vou pressionando com o pincel, formando o quadradinho da telha. Mas é o próprio pincel que dá esse detalhe, então é só... Ele marca, né, o formato dele e fica parecendo que é a telha. E aqui, nessa parte, entre um telhado e outro, eu vou colocar mais um pouquinho de marrom mesmo, para poder escurecer e dar a diferença aqui de um telhado para o outro. Bom, aqui eu vou trabalhando na parede, pintando com o branco, então vou preenchendo toda a parede com o branco. E depois eu vou sombrear um pouquinho também, fazer o chão da varanda, vou usar amarelo. Aqui tem a divisão da parede, que vai ficar mais escurinha um pouco no cantinho. Aqui é essa parte que sustenta o telhado, eu faço de marrom. Aproveito para manchar um pouquinho esse chão que está pintado de amarelo, para deixar ele um pouquinho manchadinho, então eu uso marrom também para fazer isso. E vou manchar também essa parede que está aqui do lado, que faz a divisão dessa parede com a parede da frente. Aqui é o azul cerúleo, que é um azul um pouquinho mais escuro, um azul médio, né? Mas um pouquinho mais escuro que o azul celeste. E eu faço o preenchimento da porta, dos detalhes, né? Da porta lá de cima também, da janelinha. E ao redor
Eu vou trabalhar com uma cor mais escura. Pode ser o azul marinho, pode ser o preto, acho que eu vou usar o preto mesmo. Isso, aí eu coloco o preto para dar um acabamento. Como ao redor aqui, ó, como se fosse batente. Então, eu vou trabalhando aqui ao redor da porta, fazendo os detalhezinhos também que tem na parte de cima. Eu vou trabalhar também com azul e com o preto. Pronto, já trabalhei lá em cima com o azul e com o preto. E agora eu estou preenchendo a vegetação aqui de baixo, trabalhando o verde oliva e o vermelho. O verde oliva ele é bem interessante para trabalhar a vegetação, que ele é um verde assim mais natural. Acho a cor do verde oliva mais interessante do que o verde bandeira, por exemplo, que é muito mais forte. O verde oliva ele é mais suave, então acho que ele fica interessante para trabalhar a vegetação. E aqui colocando tanto o verde quanto o vermelho nas florzinhas lá de cima, nesse detalhezinho da parede da casa, como se fosse uma sacadinha, um lugarzinho para encostar e apreciar a paisagem. Aqui, mais um pouco de verde oliva, eu vou formando uma vegetação que vai ficar de um lado e do outro, no cantinho da porta. Vai terminar formando um caminho. Então, a gente vai criando esses detalhes na hora que está pintando, porque muita coisa a gente faz o risco, que é o esboço, o desenho, porém na pintura que vem a ideia de fazer coisas que estão fora do que a gente tinha planejado. Por exemplo, eu não tinha planejado fazer esse caminho, e aí, de repente, veio a ideia de fazer conforme vai pintando. E agora enchi de flores, coloquei rosa, vermelho, e agora colocando um pouco de amarelo também. Aqui subindo o coqueiro, então eu uso marrom e depois eu coloco um pouquinho de amarelo para clarear o caule dele, o tronco, né? Por cima desse marrom. Agora usando o verde oliva para fazer a folhagem. Então risco lá em cima com o pincel 1, 2, 3, 4. Vou puxando para baixo. A tinta que fica já dá para puxar e ficar o formato da folha. Aqui eu vou aproximar para vocês verem. Dá para fazer mais um aqui. Muito bem. Vou usar um pouquinho de amarelo no meio e marronzinho, simulando uns pinguinhos de coco. Coloquei marrom. Um pouquinho de amarelo. Depois eu vou fazer mais outro, bem próximo a ele, passando por ele. Aqui um pouquinho de amarelo para clarear um pouco. Muito bem. Ali eu fiz mais outro e finalizei a pintura. Espero que vocês tenham gostado e inspirado mais uma vez para que vocês possam fazer a pintura e o trabalho de vocês. Muito obrigada. Até o próximo trabalho, se Deus quiser.